foi a aula presencial. É importante dizer que o curso ou o treinamento está estruturado da seguinte forma. São 30 dias de treinamentos e nós utilizamos uma metodologia chamada MF. MF significa foco no saber fazer. Ou seja, 90% das aulas têm de ser práticas, têm de ser exercícios práticos. E 10% das aulas é conteúdo teórico. Ou seja, se tens 30 dias, isso significa dizer que tens 3 dias de aulas teóricas, de conteúdo teórico, e tens 27 dias de exercícios práticos diários. Isso significa que durante os 30 dias de treinamento, você tem a obrigação de cumprir uma meta, que é produzir 30 notícias, o que corresponde a uma notícia, sim, 30 notícias, o que corresponde a uma notícia por dia. E as aulas teóricas vão ser feitas exclusivamente aos sábados. Não estou a me referir às aulas de reforço, que é essa que se faz online. Estou a referir-me exatamente às aulas presenciais, aos sábados. Elisandra, ali? Estou aqui, prof, acho que deu um problema. E quando em vez vai acontecer isto, às vezes o sinal cai de repente e só não desconecta, ele depois volta automaticamente. Eu fiquei por aí uns 10 segundos sem sinal. Houve uma queda brusca, isso às vezes acontece. Pois, estava a dizer que então as aulas presenciais são 10% de todo o conteúdo. E isso só acontece aos sábados, portanto, são 30 dias, significa dizer que são 3 sábados, que é 10% de todo, né? Na primeira aula presencial, nós falamos sobre o género notícia. Na segunda aula presencial, falamos sobre o género, vamos falar sobre o género entrevista. E na terceira aula presencial, vamos falar sobre o género reportagem. Portanto, são 3 géneros. São os 3 principais géneros em jornalismo. Quando você domina esses 3 géneros, você pode exercer a profissão de jornalismo em qualquer parte do mundo. E esses géneros são, vou repetir, notícia, entrevista e reportagem. Todos os outros géneros são subcategoria desses 3. Nascem desses 3. Se você dominar o gênero notícia, que é o primeiro, entrevista e reportagem, tens aí as ferramentas básicas para exercer jornalismo. Então, nós tratamos de cada gênero em cada aula presencial, em cada sábado. E depois tens os 30 dias para produzir as 30 notícias. E tens as segundas, quartas e sextas-feiras as aulas online, que são aulas de reforço. Ou seja, aquilo que não ficou claro na aula presencial, acabamos por abordar aqui na aula online. Aquele exercício que você tem que fazer todos os dias e que tens alguma dificuldade ou alguma coisa que não estejas a compreender, é tratado nessas aulas online às segundas, quartas e sextas-feiras. Então, essa é mais ou menos a metodologia que nós estamos a utilizar. Agora, é importante também referir que, sem que você cumpra a meta de produzir 30 notícias, né, não consegues receber certificado, porque a oficina de imprensa tem esse diferencial. É o único treinamento em que as pessoas saem, primeiro, com uma grande quantidade de exercícios práticos feitos, segundo, já saem com material publicado. Todas as notícias que você fizer ao longo desse período vão ser publicadas no Ango News. O Ango News é o nosso site de notícias, é lá onde nós publicamos todos os conteúdos produzidos pelos formandos. Depois de eu fazer a recapitulação sobre o gênero notícia, porque tu não estavas na aula presencial, eu vou também instruir de como como publicar uma matéria no website, como entrar no website, como editar uma matéria, como publicar uma matéria em qualquer site. A forma como eu vou lhe instruir, podes fazer em qualquer outro site, desde que seja numa plataforma WordPress, que é a plataforma de construção de sites mais utilizados no mundo. Então, é mais ou menos assim que vamos funcionar.
Alguma questão? Sim, o material didático da primeira aula, quando é que eu terei acesso? Tem de ser presencialmente, mas eu posso lhe enviar o formato digital. Mas tudo isso vai ser entregue no sábado. Só não podes, tens de estar mesmo no sábado. Né? Com certeza. E outra coisa, prof, eu tenho que começar a escrever as notícias amanhã? A partir da manhã. Os outros já começaram a escrever, já têm textos até publicados, desde segunda-feira, né? Métodos de elaboração de textos, pesquisas de matéria. Vamos ver isso ao longo desses dias todos. Mas é aquilo que eu tentei lhe explicar. Nós utilizamos a metodologia MF. MF significa foco no saber fazer. Ou seja, você tem de aprender fazendo. Há tudo que não vai ser dito verbalmente, que não vai ser dito durante a aula. Só fazendo, errando, corrigindo é que você vai aprender. O foco, por isso é que é a oficina da imprensa. A ideia é que seja o mais prático possível. Que você aprenda fazendo a coisa e não teorizando, não verbalizando sobre a coisa, mas fazendo mesmo. Ou seja, hoje você vai ter algumas noções básicas, teóricas, e a partir da manhã você vai começar a escrever. E de certeza que você vai errar, vai falhar em algum outro aspecto. Quando me enviares o texto, eu vou lhe dizer, olha, aqui falta isso, aqui não se faz isso, aqui faz assim, aqui faz aquilo. E assim sucessivamente durante 30 dias. Você tem que publicar 30 matérias. Isso é muito bom, por quê? Porque quando for ao mercado de trabalho, a primeira coisa que te vão pedir para fazer é escrever uma notícia, sabia? Uhum. Nem sequer vão olhar para o teu certificado. Tudo bem, aquilo é uma burocracia, uma formalidade, mas a primeira coisa que te vão pedir para fazer é escrever uma notícia. Vão te pedir para ir à rua, para cobrir qualquer tipo de evento, qualquer tipo de acontecimento, e vão te pedir para escrever uma notícia. Então, você tem que sair daqui já sabendo fazer isso. Só que, claro que nós não vamos cobrir eventos reais. O que nós vamos fazer numa primeira fase, a título didático-pedagógico, é pegar em comunicados de imprensa, pegar em entrevistas gravadas, entrevistas reais, ou pegar em notícias já publicadas e você reescrever a notícia. Entende? São 3 formas. Uma, escrever notícia com base em comunicados de imprensa. Outra, porque o comunicado de imprensa é uma fonte de informação. Outra, escrever notícia com base em áudio de entrevistas reais. Você não foi lá fazer a entrevista, alguém fez a entrevista e vai receber apenas o áudio. Com base no áudio, você tem que ouvir, interpretar, extrair dado e depois redigir uma notícia. E a última forma qual é a última? São 3. Uma press release, a outra áudio, a outra é reescrita de notícias já publicadas. Vais ir ao site da ANGOP, vais ver qual é o assunto que, do teu ponto de vista, parece ser muito interessante e vais reescrever a notícia. Lembrando sempre que você tem que citar de forma obrigatória a fonte. Tens que dizer, olha, esse material foi extraído da ANGOP, de acordo com a ANGOP, segundo a ANGOP, né? Tens que citar a fonte. E o que é reescrever? É passar um novo título, contrário do título original, escrever um novo lead e reestruturar todo o corpo da notícia, de modo que o autor do texto original não consiga perceber assim a priori que esse texto foi produzido com base no texto original. Isto é o exercício mais básico e o principal que nós temos utilizado aqui. Estamos juntos, não é, Eli? Pegar notícias já escritas e reescrever. Escrever notícia através de notícias de áudio, de rádio. E a terceira? É o comunicado de imprensa. Comunicado de imprensa. Vai receber um documento chamado press release ou comunicado de imprensa. É um documento que tem informações sobre determinado assunto de interesse público. Você vai pegar nesses dados, nessas informações e com base nelas vai escrever uma notícia.
certo? E depois, com prática, à medida que os dias forem passando, depois vai pegar. Porque aqui nós aprendemos fazendo. A ideia é evitarmos excesso de teoria. Isso é o que se faz na faculdade, isso é o que se faz no CFJ, isso é o que se faz em quase todas as escolas onde se ensina jornalismo. O que nós queremos aqui é mesmo que a coisa seja prática. Você se foque mais em fazer, ao invés de teorizar o jornalismo. Porque o mercado de trabalho valoriza quem faz, valoriza quem sabe fazer, e não quem sabe falar sobre jornalismo, mas quem sabe fazer jornalismo. Isso é o que o mercado de trabalho valoriza. Certo? Entre dois candidatos a emprego na TPA, um que sabe falar o que é notícia e o outro que sabe escrever uma notícia, quem é que vai ser emprego? Quem sabe escrever. Quem sabe escrever, porque precisa de quem escreve notícia, não de quem sabe falar o que é notícia. Entende? É justamente por isso é que nós focamos no método MF, que é um método focado no saber fazer. 90% de exercícios práticos, 10% de teoria. A teoria você vai interiorizar com o andar do tempo, à medida que vais te profissionalizando, certo? Estamos juntos, Eli? Então, sim. Bem, vamos então para a nossa aula, porque nós só temos 45 minutos. O Zoom aqui, só depois de 45 minutos ele desliga, e se isso acontecer e ficar alguma coisa pendente, basta voltar a clicar no mesmo link que eu vou dar mais 10, 15 minutos para voltarmos a entrar neste fórum, ok? Mas o timing previsto é de 45 minutos, e só temos para aí mais 30 minutos, qualquer coisa. Então, sem mais delongas, eu vou diretamente para o conteúdo da aula. Deixem-me só partilhar a minha tela convosco. Eu tenho aqui a minha tela e prontos. Eu vou focar mais em ti, Eli. Então, os outros que estiveram na aula presencial, eu vou imaginar que estás aí sozinho. Mas qualquer outro colega que tiver alguma inquietação, esteja à vontade e pode solicitar a palavra e vai ser concedido. Mas, em princípio, vou focar mais a Eli, porque ela esteve ausente na aula presencial. Bem, o que é que falamos na aula presencial do sábado passado? Nós falamos houve uma introdução, falamos da história da imprensa, a história do jornalismo, aquela parte teórica que você depois vai receber na próxima semana. Mas, essencialmente, tratamos do gênero notícia, que é o principal gênero jornalístico, o gênero base, é a chave, é o fundamento de quase todos os outros gêneros. Nós falamos sobre o conceito de notícia. O que é notícia? E normalmente na oficina nós não costumamos dar uma definição assim pré-elaborada. O que nós fazemos é discriminar determinadas palavras-chave e com base nessas palavras-chave você vai ser capaz de criar ou construir um conceito ou uma definição de notícia. Então, nós temos aqui as seguintes palavras-chave. Temos factos, peço muito a sua atenção, Eli, temos factos, temos acontecimentos, divulgação, interesse público, novidade, mass media ou imprensa. Então, vais pegar nesses ingredientes todos, nessas palavras-chave, e vais tentar construir um conceito de notícia. Mas antes disso, eu queria que você dissesse, assim, do teu ponto de vista, na sua percepção, sem entrar para um conceito técnico, o que é que parece ser uma notícia? O que é uma notícia? Assim, comumente, falando comumente, né? Sem precisar dar uma definição técnica da palavra, ou do termo. Conteúdos que tragam novidade. Não percebi. Assuntos de interesse, que sejam novos, não repetitivos, não comuns. Pode repetir, não apanhei a primeira parte que disse. Assuntos novos. Ok, notícias são assuntos novos. É isso? Ou sequência de vários factos. Ok. De uma forma resumida, notícia é um assunto novo. Ok, não está errado, está certo. Notícia é sinônimo de uma novidade.
de algo novo, de um acontecimento. E, assim como notícia também, lembra que às vezes quando tu vais visitar um familiar e estás a despedir de alguém, a pessoa diz, olha, ele manda notícias ou traz-me notícias lá da tia fulana. Ou seja, as pessoas utilizam a expressão notícia de forma comum, sem precisarem, de forma normal, sem precisarem serem jornalistas. O que significa que as pessoas têm uma percepção, percebem o que é uma notícia. Agora, o conceito que vamos aprender aqui agora é o conceito técnico, não é um conceito comum do termo notícia, mas é um conceito jornalístico, é notícia na perspectiva do jornalismo. Porque na perspectiva do lado senso, ou do senso comum, notícia é uma novidade, é qualquer coisa nova que acontece, é uma informação, é como todo mundo percebe. Mas o conceito que nós vamos tentar aqui construir é um conceito, uma definição técnica, um conceito jornalístico. Sendo assim, nós vamos utilizar as palavras-chave que estão aqui discriminadas para a Eli tentar fazer um conceito mais técnico, usando estas palavras que estão aqui. Temos fatos, acontecimento, divulgação, interesse público, novo ou novidade e imprensa. Tenta lá construir uma definição com base nessas palavras-chave. O que é uma notícia? Tenta construir com base nas palavras-chave que estão sublinhadas. São fatos de interesse público que é um tragam fato novidade de interesse. de acontecer. Deixa-me só escrever. É um fato de interesse público. Sim. Que tragam novidade. É um fato de interesse público que tragam novidade. Ok? Divulgado nas mídias. Ok. Na imprensa. Que tragam novidade que são divulgados na imprensa. Veja, tu acabaste de construir um conceito de notícia e que está certo. Notícia é um fato de interesse público que geralmente constitui novidade e que é divulgado pela imprensa. Esse conceito é válido. Agora, é a única definição de notícia? Não. Não existe uma única definição de notícia. Mas o que existe é que qualquer conceito, qualquer definição que alguém construa, que alguém faça, vai ter embutida em si essas palavras-chave. Vai ter o fato, o acontecimento, vai ter divulgação, vai ter interesse público, vai ter imprensa. Há uma coisa que é muito importante. Para ser uma notícia, do ponto de vista jornalístico ou técnico, a informação deve ser necessariamente divulgada pela imprensa. Porque qualquer recado que você receba de algum sítio, de alguém, de alguma situação, não deixa de ser uma notícia em lado senso. Mas a notícia que nos referimos aqui são aquelas informações, aqueles relatos, aqueles fatos que estão suscetíveis de serem divulgados pela imprensa. E isso acontece porque a informação passa por um crivo técnico, tem que ter critérios que tornam essa informação, esse facto, uma notícia. Portanto, notícia pode ser definido, como disseste bem, como um fato de interesse público que é divulgado pela imprensa. Um fato de interesse público que tenha novidade, que seja novo, ou um fato novo. Vamos lá tentar fazer aqui a parte. Notícia é um fato novo de interesse público que é divulgado pela imprensa. Esse é um conceito curto, simples, objetivo e certo, mas não é a única forma de definir notícia. Veja que nós temos aqui o fato,
aqui é uma palavra-chave, tá aí. Temos aqui o novo, está aqui, que é novidade, outra palavra-chave. Temos aqui interesse público, está aqui, também é uma palavra-chave do conceito de notícia. Temos aqui divulgado, está aqui, que é divulgação, está aqui. E temos imprensa, que é o meio ou o veículo através do qual o facto é divulgado. Então, nós temos aí, de forma muito simples, objetiva, muito curta, a definição de notícia, definição técnico-jornalística de notícia. Repito, é um facto novo, de interesse público, que é divulgado pela imprensa ou pelos mass media. Quando falo em mass media, estou-me a referir ao conjunto de órgãos de informação ou de órgãos da comunicação social. Até aqui, estamos juntos? Sim, estamos. Ok, prosseguindo. Antes de avançarmos, eu queria mencionar aqui um jornalista brasileiro chamado Ricardo Noblat. Note este nome, para depois fazeres uma pesquisa. Ricardo Noblat é um jornalista brasileiro que escreveu o livro A Arte de Fazer um Jornal Diário. E ele tem... É um livro? Sim, é título de um livro. A Arte de Fazer um Jornal Diário. Nesse livro, ele define a notícia, e preste atenção nesse aspecto, ele define a notícia como sendo o relato mais curto e objetivo de um acontecimento. O que é que você acha? Ele diz, notícia é o relato curto e objetivo de um acontecimento. Bem, essa é uma forma bem direta, bem abreviada de definir notícia. Também está certo, porque a notícia sim é um relato, né? Quando se fala em fatos, você vai relatar, vai informar, informar é relatar. É objetivo, porque lá mais para frente já vais perceber porque que é objetivo. Ou seja, o que é objetividade de uma informação. E pronto, é o relato mais curto de um acontecimento. Essa é uma forma também de definir a notícia de modo muito curto e muito objetivo, como o próprio conceito diz. Bem, feito que está entendido a definição de notícia, nós vamos agora para as questões, as chamadas questões chaves da notícia. Eli, toda notícia tem que responder a 6 perguntas chaves, as 6 perguntas principais. A primeira pergunta é o que, e o que diz respeito ao acontecimento, ao fato. A segunda pergunta é quem, o quem diz respeito às personagens envolvidas no facto. A terceira pergunta é quando, o quando diz respeito ao momento, à data em que o facto ocorre. O onde, que se refere ao lugar em que se dá o facto. O como, que se refere às circunstâncias do próprio facto ou do acontecimento. E o porquê, que são as causas ou as motivações do facto ou do acontecimento. Então, toda notícia deve responder a essas 6 questões principais. O que, quem, quando, onde, como e porquê. É evidente que, como o jornalismo é uma atividade de muita azáfama, nem sempre as notícias trazem as respostas a essas questões todas, mas vai trazer sempre, pelo menos, esses 3, a metade delas. O que é o acontecimento? O que aconteceu? Aconteceu um acidente na Avenida 21 de Janeiro, em Luanda. Em Luanda é quando, em Luanda é o lugar, o onde.
o que é o facto em si, o acidente, e quem são as pessoas vítimas do acidente. Ou seja, nem sempre é possível responder a essas questões todas, sobretudo na notícia, né? Já na reportagem, sim, aí é possível responder a todas elas, sobretudo ao porquê, ok? Mas, idealmente, a notícia deve responder a essas seis questões. Até aqui, estamos juntos? Estamos sim. E qual é o trabalho do repórter nesse caso? Qual vai ser o teu trabalho? É justamente encontrar as respostas a essas questões, ok? Você como jornalista, a sua principal função como jornalista, a principal função do jornalista é a de repórter. Repórter é uma função de jornalista, é a principal função. E o trabalho do repórter é que é ir atrás das respostas a estas questões. Se você vai cobrir um acontecimento, você tem que se perguntar o que aconteceu? Quem são as pessoas envolvidas? Quando é que aconteceu? Onde aconteceu? Mas como é que aconteceu e por quê? Viu? Eu fiz as 6 questões e as 6 questões, as respostas dessas 6 questões é que vão dar corpo à sua notícia. Ou seja, seu papel como repórter é ir buscar as respostas dessas 6 questões. Vamos prosseguir. Para além das questões chaves, existem também aquilo que nós chamamos critérios de noticiabilidade. Ok? O que são critérios de noticiabilidade? Você, na vida cotidiana, acontece muita coisa e é preciso filtrar. Nem todo acontecimento pode ser uma notícia, certo, Li? Sim, prof. Nem todo acontecimento pode ser uma notícia. Então, o que é que vai diferenciar um acontecimento como sendo uma notícia e outro como não sendo? São os tais critérios, são os critérios de noticiabilidade. E quais são esses critérios? Esses critérios são vários. Nós aqui elencamos quantos critérios? 1, 2, 3, 4, 5, mas são vários, são dezenas de critérios. Sim? Por que nem todo acontecimento deve ser uma notícia? Justamente por causa dos critérios. Vou dar um exemplo daqui a pouco. Deixa-me só explicar os critérios. Tem aqui um exemplo 1, exemplo 2, e já vais perceber por que um acontecimento é notícia e por que o outro não é. É justamente por causa dos critérios. Nós temos o critério da novidade. O acontecimento tem que ser algo novo, Edgar. Imagine que temos essa imagem, essa foto. Essa foto que está aqui ao lado é de um acontecimento real. Um acidente na estrada número 100 que liga Luanda a Benguela. Morreram pessoas e ficaram muitas feridas. Ok? O que é que tornou este acontecimento uma notícia, no teu ponto de vista, Edgar? Olhando para a imagem, o que é que tornou esse acontecimento uma notícia? O acidente. O acidente é o fato, isso já sabemos. Mas por que o acidente virou notícia? As pessoas mortas. Exatamente. Por exemplo, pessoas mortas, pessoas feridas, isso gera um impacto. Ok? Então, são os critérios de noticiabilidade que vão definir quando é que um acontecimento se torna ou não notícia. Ok? Sim. Primeiro critério, temos aqui novidade. O facto tem que ser algo novo, não pode ser algo antigo que já não desperta interesse. Depois temos aqui interesse público. O facto não pode ser um acontecimento que só interessa ao Edgar ou às pessoas que vivem na casa do Edgar. Tem de ser um acontecimento que vai de encontro ao interesse da maior parte ou de um grande número ou um número significativo de pessoas
na sociedade, ou na zona em que ocorre o acontecimento. Depois, impacto, como você pode ver, opa, estamos a ficar sem tempo, mas depois vocês já sabem, podem voltar a clicar no link e vamos continuar. O impacto, o que é o impacto? Edgar, o que é o impacto? O impacto é o que acontece durante o acidente, o que espanta as pessoas a terem interesse em Espanta, ou saber seja, por quê. um acidente em que morrem pessoas e dezenas ficam feridos, isso mexe com a sensibilidade pública, ok? Sim. Então, o impacto do acontecimento também é um critério de noticiabilidade. Depois temos outro critério, que é o da proximidade. Só que, pessoal, é preciso ver o critério da proximidade em duas perspectivas. Nós temos a proximidade geográfica e temos a proximidade afetiva. A proximidade geográfica tem a ver com o quê, Eli? A localização dos factos. A Tem a área. ver com a localização, não é? Do acontecimento. A proximidade tem a ver com a geografia, com a localização, né? Com o local. A proximidade afetiva tem a ver com os sentimentos das pessoas. Vou dar um exemplo. Algo que acontece no Zango, um acidente que acontece no Zango, vai interessar muito o Edgar, porque o Edgar vive onde? No Zango. Sim. Pois, o que acontece no Zango te preocupa. Isso é que é proximidade geográfica. Agora, vamos imaginar, nós somos, a maior parte de nós vive em Luanda, se não mesmo todos. Uma coisa que acontece no Mochico, quem tem algum parente fora de Luanda? Eu. Pois, onde? Eli, onde? Benguela. Imagine, você está em Luanda. Se acontecer alguma coisa em Benguela, te preocupa? Sim, me Uma preocupa. coisa grave, te preocupa? Sim, Por quê? me preocupa. Eu tenho familiares lá. Exatamente, isso chama-se proximidade afetiva. Você não está no local, mas o que acontece naquele local, em Benguela no caso, é uma preocupação porque você tem parentes lá, ok? Então, depois temos outro critério, a proeminência. A proeminência tem a ver com a importância social, econômica, cultural da pessoa envolvida no acontecimento. Imagine, se a Eli tropeçar e cair na rua, será notícia, Eli? Não, Vai sair no telejornal? não. Claro que não. E se for o Anselmo Rafa cair na rua? Com certeza que será. Vai ser notícia. Isso tem a ver com o quê? Com proeminência. A importância das pessoas envolvidas no acontecimento também é um critério de noticiabilidade. Portanto, vamos dar 2 exemplos, acho que ainda temos 6 minutos. Tem aqui 2 exemplos. No primeiro exemplo, Eli, uma vendedora, pronto, é o que acabamos de dizer, né? Uma vendedora tropeçou e caiu na via pública. Isso não é notícia. Ok? Mas se essa vendedora for a flor da raiz, ou a noite e dia, digo flor da raiz porque está muito polêmica nos últimos dias, né? Se for a noite e dia, aí já é notícia, ok? Agora, tem um outro exemplo que é muito clássico no jornalismo. Eli, um cão, se morder uma pessoa, é notícia? Não, Por quê? porque a mordida de cães todos os dias. Como? Não é notícia. Por quê, Eli? Não é relevante. Mas se forem cães que têm raiva, já é relevante. O problema é só O que você acha, Edgar? Edgar, Sim, professor. o cão morder um homem, qualquer pessoa na rua, é notícia? Dá para sair na Rádio Luanda? Não. Não é notícia por quê?
Ah, Bem, vamos lá. sei Um porque é o certo, cão né? Mas morder uma eu acho que pessoa não é é uma comum. notícia, mas se for uma pessoa assim, Um cão morder uma pessoa é comum, é o que o cão mesmo faz quando está zangado. Mas agora, uma pessoa morder o cão é incomum, é anormal. Ok? A pessoa tem que estar maluca. Certo, Eli? Sim, Entendeu, prof. Eli? É normal isso. Um É homem morder anormal um a cão. Eli, de repente, cangando um cão que está a passar aí a procurar a sua comida, ele morder. É normal isso. E por ser anormal, por ser incomum, vai ser uma notícia, porque a notícia tem a ver com o incomum. O incomum também é um critério de noticiabilidade. Uma coisa que sai fora da normalidade e acontece, sim, isso vai se tornar notícia por ser algo, por ser também um critério de noticiabilidade, certo? Então, basicamente é isso. Eu vou resumir muito rapidamente, porque temos mais 3 minutos. Sobre notícia, nós falamos do conceito, o que é notícia, ok? Dissemos que notícia é o relato de qualquer acontecimento novo, de interesse público, que é divulgado pela imprensa, não é? Falamos das questões chaves da notícia. Dissemos que toda notícia deve responder a 6 perguntas principais, que são o que, quem, quando, onde, como e porquê. E, por fim, falamos dos critérios de noticiabilidade. Ok? Os critérios de noticiabilidade, pessoal, por fim falamos de critérios de noticiabilidade. Critérios de noticiabilidade são aquelas características de um fato, de um acontecimento, que tornam esse fato uma notícia. Quais são essas características? Novidade, o acontecimento tem que ser novo, interesse público, o acontecimento tem que interessar a muita gente, impacto, tem que espantar, ok? Tem que ser algo fora do comum, como a Eli morder um cão, coitado, que está passando na rua. Tem que ter proximidade, que pode ser geográfica ou afetiva. Geográfica é se estiver próximo ao nosso local de residência, e afetiva se aquilo nos afetar do ponto de vista sentimental. Ok? Então, esses são os critérios de noticiabilidade. Basicamente, sobre a notícia é isto. Esta aula está a ser gravada, eu vou depois partilhar convosco para poderem rever e mais tarde poderem extrair, poderem apresentar dúvidas, poderem pesquisar um pouco mais. Então, mas sobre o essencial do gênero entrevista é isto, ok? Alguma dúvida? Eli, Edgar, Isidro? Isidro está sumido, pá. Mas não vou dar palavra, porque diga, Eli. É como escrever a notícia. É verdade, é verdade. Sei. Vou desligar o teu som. A Eli pergunta como escrever uma notícia, é isso? Já fazemos o exercício. Vamos fazer isso em direto e agora, ao vivo, mas depois de fechar a reunião. Temos ainda 1 minuto, temos ainda 60 segundos. Eu quero que apresentem dúvidas relativas àquilo que acabamos de falar. Na segunda parte, nós vamos fazer uma notícia agora. Conseguimos perceber o conceito de entrevista, de notícia? Sim, prof. Ok, não há dúvida quanto a isso. Não. Edgar. Eu acerca do conceito de notícia, faltam mais algumas coisas. Só consegui escrever até... Não tens que escrever, Edgar, tens que perceber. Tem palavras-chave: acontecimento ou facto, novidade, tem que ser algo novo, interesse público e divulgação na imprensa. Portanto, notícia é o relato de qualquer coisa que acontece, que seja novo, que interessa as pessoas e que é divulgado na imprensa ou num órgão de comunicação social. É só isso.
Basta entender as palavras-chave, você próprio consegue construir um conceito. Olha, vou lembrar, faltam uns poucos segundos, quando